queridos e queridas. Aqui é a professora Gabriela. Hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês a respeito de um assunto que eu já queria falar há muito tempo. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito de inteligência. Vou aguardar um pouquinho algumas pessoas entrarem. Mas, independente de quem esteja, eu vou falando, porque eu também estou gravando essa live e depois eu vou disponibilizar lá no meu canal Português Inteligente. Quero falar um pouco com vocês a respeito de inteligência sem limites. Então, já estou gravando aqui na câmera, estou falando aqui com vocês. Vai convidando aí outras pessoas para essa live que vai ser muito, muito, muito importante. Vou falar um pouco aqui com vocês a respeito do seguinte tema: inteligência sem limites. Você é burro ou você é inteligente? Ih, você pegou pesado, hein, professora? É isso aí, vamos falar sobre isso. Bom, já faz um tempo que eu venho... Bom dia para quem está entrando agora aí. Já faz um tempo que eu venho pesquisando, que eu venho pensando a respeito desse tema, sobre a questão da inteligência sem limites, da gente ter a capacidade de aprender cada vez mais, da gente ter a capacidade de fazer escolhas inteligentes, né? E eu sou professora de língua portuguesa, tenho esse canal Português Inteligente, tenho um grupo, uma página no Facebook Português Inteligente, e eu tenho buscado ensinar a língua portuguesa não só para vocês decorarem o português, não, mas para vocês terem uma ferramenta para ler qualquer tipo de assunto, para estudar qualquer tipo de livro, para ser cada vez mais inteligente mesmo, para saber o que fazer com o conhecimento que a gente aprende. Não simplesmente para ter aquele conhecimento, mas para saber o que fazer com aquele conhecimento. Então, estudando a respeito dessa questão de fulano é burro, fulano não é burro, né? Porque os alunos têm muito isso, de chamar um ao outro de burro, né? E aí eu fui buscar no dicionário o que a palavra burro queria dizer. E a palavra burro, né, não só como o animal, mas também no sentido pejorativo da palavra. Charlene, seja bem-vinda, Gabriel, Wagner. Se vocês puderem, vai mandando aí esse aviãozinho, convidando outras pessoas, que eu tenho certeza que esse tema vai ser de muita importância para aqueles que entrarem aqui. E vocês também vão poder passar, né, esse conhecimento para outras pessoas. E tem sido muito bom para mim estudar a respeito disso. E o que aconteceu? Hoje, né, eu estava falando para vocês que como os alunos, eles chamam muito o outro de burro. Fulano é burro, não sabe nada, vai responder alguma questão, erra. Burro! E aí eu comecei a pensar sobre isso, sempre corrijo eles, falo, gente, não existe gente burra, cada um tem o seu tempo de aprender, né? E vou explicando assim para eles. Só que eu comecei a pensar a respeito disso, fui procurar no dicionário o que a palavra burro queria dizer. E eu vi que o burro, na verdade, ele é o cruzamento, né, da jumenta com o cavalo, ou da égua com o jumento, né? E eu percebi aí eu entendi que o burro, na verdade, ele não é uma espécie. Na verdade, ele é uma espécie do cruzamento dessas duas espécies. E que o burro é um animal improdutivo, um animal infértil, entendeu? E o burro, ele geralmente é mais parado, mais na dele, tem as orelhas grandes, algumas características, né, do burro. Oi, Grupo Estacato, meu esposo tá aí também na live. Vai chamando mais gente, que esse assunto aqui, vai ser muito interessante. Felipe, mais tarde nós vamos ter uma live com o Felipe Carota falando a respeito de família. E vai ser imperdível, gente. Já vai convidando outras pessoas aí, tá bom? Então, gente,
Quando eu parei para pensar a respeito da questão do burro, eu fui perceber que sim, que essa palavra burro, ela tem um contexto quando a gente utiliza ela no dia a dia. Então, para quem está entrando agora, eu vou explicar. A gente está falando a respeito de inteligência sem limites. E refletindo aqui se realmente existe alguém burro ou se todos nós somos inteligentes e como que isso funciona, tá? E aí eu expliquei aqui que na sala de aula, os alunos têm o costume de chamar o outro de burro, de burra, simplesmente, bom dia, Bruna, simplesmente pelo fato daquele aluno ou daquela aluna não saber fazer uma questão de matemática, ou não saber fazer uma questão de língua portuguesa. E eu sempre disse para eles que isso não existe, que ninguém é burro, que todo mundo é capaz, que cada um tem o seu tempo, que cada um tem a sua maneira de aprender, que uns vão ser mais habilidosos para uma coisa, outros vão ser mais habilidosos para outra, mas que todos nós, né, temos essa capacidade, todos nós temos um cérebro capaz de aprender aquilo que a gente quiser aprender, né? Então, vendo no dicionário o significado de burro, eu comecei a refletir sobre, às vezes, essa palavra burro, ela se encaixa em alguma situação do nosso dia a dia? Sim, ela se encaixa, mas não é uma burrice relativa a aprender determinados conteúdos ou não. Na verdade, ela tem muito mais a ver com uma questão de escolhas. Porque o burro, o sinônimo de burro, quando a gente traz para o sentido pejorativo, é ignorante, é a pessoa tola, uma pessoa improdutiva, uma pessoa que não quer ir além, que quer ficar parada, que não quer mudar de postura, né? Na verdade, não é o fato de você não aprender um conteúdo na escola, é o fato de você não saber fazer a escolha certa com tudo aquilo que você aprende. Tá dando para entender, gente? E aí, eu só resolvi falar sobre isso depois que eu li o capítulo 2 de Provérbios. E foi muito interessante, porque eu fui ler a Bíblia, eu estava lendo Isaías, né? A Bíblia, para quem não sabe, é o livro mais vendido e mais lido do mundo, tá? E eu fui ler Isaías e de repente parou nessa página aqui de Provérbios 2. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa nisso. Porque quando eu tinha aberto a Bíblia mais cedo, tinha vindo para Provérbios 1 e 2 também. E aí estava escrito assim, a excelência da sabedoria. Então fala assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares, né, clamares, levantar a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então comecem a pensar aí, quem são os verdadeiros inteligentes? Os verdadeiros inteligentes são aqueles que alcançaram os maiores postos acadêmicos, os doutores, os pós-doutores, isso e aquilo. Nada contra isso, tá, gente? Sou professora de língua portuguesa, nada contra isso. Mas inteligência de verdade, tá? Aqui a Bíblia diz que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas. 3, ó. Todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma.
O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a que deixa o amigo da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem. Ou seja, se você guardar essa sabedoria, se você pedir essa inteligência, se você se mover e fizer as escolhas através da inteligência e da sabedoria, você estará guardado de fazer o mal, de ir pelo caminho do mal, de se alegrar com a maldade, de ser um adúltero ou de ser uma adúltera, de ir no caminho do adúltero ou da adúltera. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Então, gente, inteligência de verdade não é a inteligência que a gente adquire na escola ou na faculdade. Adquirir esse conhecimento também faz parte da inteligência. Mas, se você não souber como agir no dia a dia, na sua vida, nas suas escolhas, você vai continuar tendo atitudes de um burro. Você vai ser improdutivo para a sua família, você vai ser improdutivo para a sua nação, você vai ser improdutivo para a sua casa. Na verdade, você vai estragar aquilo de bom que Deus te dá, se você não tiver inteligência para gerenciar tudo aquilo que você faz. Então, ser burro não é não saber alguma coisa da escola. Ser burro, na verdade, é não saber usar aquilo que você tem para produzir algo ainda melhor. Não saber usar aquilo que você tem para fazer as escolhas corretas. Aqui a Bíblia diz assim: o conhecimento será agradável à tua alma. Muitas vezes a gente não quer aprender coisas que vão transformar a nossa vida. Muitas vezes a gente nem quer estudar. E essa escolha de não querer estudar e ficar estagnado já é uma escolha burra. Poxa, professora, não aprendo essa matéria, sou muito burro. Não, você não é burro. Talvez você tenha dificuldade nisso porque você teve alguma dificuldade lá no início, na alfabetização, você não aprendeu direito. Vamos junto, a gente vai conseguir. Você vai conseguir. Essas matérias que a gente aprende na escola, gente, não nos faz melhores ou piores do que ninguém. O que realmente nos faz melhores ou piores do que alguém são as escolhas que nós fazemos. O que vocês acham? Vocês aí que estão aí, né? Somos poucos aqui, mas eu acredito que isso vai ser muito importante para nós aqui. Eu estou gravando também, depois eu vou disponibilizar lá no YouTube essa conversa, esse vídeo. Mas eu gostaria que você que está aí falasse alguma coisa a respeito disso. Eu vejo que muitas famílias estão se perdendo, muitos maridos e muitas esposas, por não atentarem para as escolhas que estão fazendo, por não buscarem ser inteligentes, raciocinar, pensar, se eu for com essa pessoa, se eu fizer isso, eu estou trazendo essa maldição, essa coisa ruim para a vida da minha família. E aqui diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Se você é um doutor naquilo que você faz e você só faz escolhas tolas
e você só tem feito escolhas que têm destruído a tua família, acabado com o teu dinheiro, que tem te deixado para baixo, sinto muito em me informar, você não é inteligente. O verdadeiro inteligente, diz aqui a Bíblia, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Se você não tem sido reto, se você não tem buscado a retidão no seu comportamento como um pai, como uma mãe, como um marido, como esposa, como um cidadão, se você tem sido perverso com as pessoas, se você tem sido, se eu estiver sendo uma pessoa perversa, uma pessoa que vive falando mal dos outros, uma pessoa que que é ingrata em tudo, que nunca dá palavra, que nunca desfere palavras positivas, de bênção para os outros, se sempre coloca as pessoas para baixo, se eu estou sempre indo no caminho do mal, eu posso ser pós-doutora em língua portuguesa. Eu não sou inteligente se eu estiver tendo atitudes maléficas que só transbordam para minha família e para minha sociedade o mal. Infelizmente, muitas vezes nós temos pessoas em posição de destaque, que são consideradas como pessoas inteligentes, como pessoas que detêm o conhecimento de toda a ciência e têm todo o poder na terra, porém elas não têm a sabedoria para fazer as escolhas certas. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ser inteligentes, sábios, estudiosos, pesquisadores da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Estou dizendo que a gente não precisa mais estudar português, matemática, química, física. Não, pelo contrário, a gente precisa estudar sim. Mas buscando em Deus esse entendimento, essa sabedoria, para que nós não sejamos enganados por aquilo que muitas pessoas dizem ser verdade e não é. Nós não fomos criados do macaco, nós não viemos do macaco, nós não somos homo sapiens, 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 nada disso. Nós somos criados por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos um cérebro maravilhoso. Nós temos inteligência no nosso cérebro. Quem nos criou foi Deus. Ele é a fonte do conhecimento. E é a Ele que nós temos que retornar. É a Ele, é essa origem que nós temos que voltar. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele não é de religião nenhuma, Ele é o dono do universo. A Bíblia conta a história de Deus na vida de todos os seres humanos, de personagens que estão na Bíblia. Eu sou uma personagem da história de Deus. E Ele quer fazer com que a minha história seja assim, eu finalize dessa maneira aqui, ó. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Ou seja, nós vamos reinar aqui, nós vamos ser aqueles que vão viver o melhor dessa terra. Nós quem? Os inteligentes, aqueles que buscarem a inteligência para fazer o bem, que aqueles que escolherem os melhores caminhos. Eu posso trair? Posso, mas eu não vou fazer isso, porque sou inteligente, tenho sabedoria. Deus me deu um cérebro para pensar que se eu fizer isso, eu destruo a minha família, eu trago maldição sobre a vida dos meus filhos, tristeza, dor, depressão, suicídio. Isso tudo, gente, as pessoas vêm e vão dizer assim, porque Deus é tão poderoso e deixa acontecer tantas coisas ruins na terra. Ele é tão poderoso que ele te diz o que você pode ou não fazer. Mas você é tão burro, eu sou tão burra, que eu quero fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. E o que eu acho não significa nada diante da sabedoria, da inteligência e do conhecimento de Deus. Então, a solução para nós termos uma sociedade
inteligente, estruturada, restaurada, forte, realmente os jovens estudando de verdade para serem cidadãos realmente que vale a pena. Não é a escola, é buscar inteligência. Não é a gente colocar o nosso filho desde 2 anos na escola que vai fazer do nosso filho um homem e uma mulher realmente inteligente. Mas se nós, os pais, nos esmerarmos em buscar a verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência, estudando história, estudando geografia, estudando sim matemática, estudando aquilo que você acha que você tem aptidão para fazer, a profissão que você acha que tem a ver com você, isso tudo faz parte. Mas existe algo que está acima disso tudo. E saber fazer as escolhas certas está acima disso tudo. Não está adiantando nós termos mais gente fazendo faculdade, mais gente chegando ao mestrado, ao doutorado, se nós continuamos burros. Se nós continuamos nos embebedando, fumando, se drogando, as faculdades cheias de universitários bêbados, drogados, cheias de pessoas completamente orgulhosas, que querem passar a perna uns nos outros para chegar primeiro em algum lugar. Isso tudo não vai servir para nada, porque a palavra diz que os perversos serão eliminados da terra. Os perversos serão eliminados da terra. Independente do momento que nós estejamos vivendo, esse momento é difícil? É um momento difícil, sim. Mas aqueles que têm feito as escolhas de acordo com aquilo que é bom, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, ainda que se sinta triste, ainda que possa até perder alguém, porque isso faz parte da vida humana, a gente sabe que nós permaneceremos para sempre. Então, não vamos viver a nossa vida aqui achando que só estudar português, matemática, química, física, ou só nos aperfeiçoarmos para termos bons empregos, que isso é ser inteligente. Porque não é. Tá? Nós temos visto pais e mães que são maravilhosos profissionais e têm perdido seus filhos para as drogas, tem perdido seus filhos para a prostituição, tem perdido seus filhos para o suicídio, para a depressão. Que geração nós queremos, que legado nós queremos deixar para a nossa próxima geração? A palavra de Deus não é contra a gente estudar, muito pelo contrário. Mas tiraram Deus e a Bíblia das escolas. Mas ela pode entrar nos presídios. Estranho isso, né? A Bíblia não pode ser lida na escola. A gente não pode falar sobre Deus nas escolas. Mas nos presídios, ela pode entrar. No presídio, muito do que podia ter sido feito já não dá mais para fazer. Agora é consertar o que se destruiu. Mas nas escolas, a gente ainda pode fazer muita coisa. Porque é um momento onde a criança está moldando, sendo moldada. Onde a criança está ainda livre, pura entre aspas, né? Toda criança já nasce no pecado. Mas a mentezinha dela está ávida pelo conhecimento. Por que nós não podemos falar daquilo que é precioso, de conselhos? Provérbios tem os melhores conselhos que nós podemos obter. A gente pode falar na escola sobre os livros gregos, né? A gente pode falar na escola sobre as histórias, sobre as letras profanas. Mas por que a gente não pode falar da Bíblia na escola? Pensem bem sobre isso, reflitam sobre isso. Reflitam por quê. A Bíblia não é uma religião, a Bíblia é um livro. Na verdade, é uma biblioteca com histórias maravilhosas de reis, personagens, narração, dissertação, poesia. Por que será que esse livro é o único que não pode ser lido na escola? Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso e vamos começar
transformar a nossa geração através do nosso raciocínio. Aquele que lê a Bíblia não é retrógrado, não é tradicional, não é burro, mas sim, conservadores sim. Conservadores de quê? De uma família de verdade. Conservadores de quê? De que a verdade exista, de que a gente pare com essa coisa de relativismo. A verdade é verdade, a mentira é mentira. Aquilo que a gente diz só pode ser verdade ou mentira. Não tem um meio termo. Tá? Não tem um meio termo. Ou você diz a verdade ou você está mentindo. E é por isso que nós, que somos pais, que somos professores, ou que somos educadores de alguma maneira, pelas pessoas que são youtubers, são influenciadores, são educadores, porque educação, gente, todos nós de alguma forma educamos alguém. Seja filho, seja uma pessoa que está do nosso lado, que trabalha com a gente, se nós estamos influenciando para que alguma coisa que aquela pessoa faz seja transformada, a gente está educando. Tá? Então, assim, a palavra de Deus diz: ensine-os a guardar todas as coisas. Vamos ensinar um ao outro. Vamos ter a Bíblia como, sim, um livro que pode trazer os conselhos certos. Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de um livro que foi retirado das escolas. E quando isso aconteceu, começou a virar avalanche de coisas terríveis. Sempre existiu coisa terrível no mundo, sempre existiu. Depois que o pecado entrou, sempre existiu. Mas as coisas estão cada vez piores. Então, se você é um pai, se você é uma mãe, se você é uma pessoa que pode influenciar alguém, tenha a Bíblia, acima de tudo, como o seu manual para entender o mundo, para entender as ciências, para entender a língua portuguesa, para entender a história do Brasil, a história do mundo. A gente chama isso de história providencial. A história é de Deus, a história não é dos cientistas, essa história de que a Terra existe há bilhões e bilhões de anos, que a gente veio disso, daquilo, isso não existe, gente. Vamos pesquisar e vamos mostrar a verdade para os nossos filhos, para que eles não cresçam ateus, para que eles não cresçam céticos, para que eles não cresçam pessoas que não estão nem aí para o mundo nem para ninguém. Vamos mostrar para eles que a gente pode fazer um mundo melhor sim, estudando, trabalhando, respeitando, não sendo perverso com as pessoas, não sendo maus, maledicentes, invejosos. Vamos desligar as nossas televisões sempre que possível. Não está dando mais. A televisão, a internet precisa ser moldada. A gente precisa tomar essa responsabilidade. Nós estamos educando reis e sacerdotes. Imagens e semelhança de Deus. É isso que nós viemos fazer aqui. Então, agradeço muito a presença de vocês que ficaram aí, que eu não fiquei aqui sozinha, né? De qualquer maneira, eu estou gravando esse vídeo para colocar lá no meu canal do YouTube, Português Inteligente. Tenho estudado, buscado, sabe? Mas para fazer diferença na minha geração, estou buscando fazer alguns cursos para que eu possa falar para o mundo que Deus tem inflamado meu coração. Eu não posso deixar passar a minha geração. Não deixe passar a sua geração. Flavinha que está aí, Bruna, Charlene tem a filha pequenininha, Bruna, Flavinha também. Bruna ainda não tem, mas se a vontade de Deus for que você tenha, você já está aprendendo já aí também, né? Nanda entrou agora, a gente está quase finalizando aqui a nossa live. Eu quero dizer para vocês que não tenham medo de ir contra a maré, de ir contra a cultura. Não tenham medo.
Sejam pais e mães firmes, verdadeiros, sabe? Ame seus filhos com o amor de Deus, com o coração de Deus. E você, pai e mãe, vocês são a autoridade de Deus nessa terra. Busque, queira, tá? Queira, busque e Deus vai dar para vocês. Deus vai dar para mim. Estou buscando, estou pedindo a Ele essa sabedoria para criar as minhas 3 filhas como reis e sacerdotes, como imagem e semelhança de Deus, representando Deus aqui na terra, para que as nossas famílias futuras, as próximas famílias, sejam completamente transformadas. Eis que Jesus vem. Jesus vem, ele volta, ele vai voltar. E enquanto ele não volta, a gente tem que viver o reino dele aqui, nessa terra. Oi, Cristiano, tudo bem? A gente tem que viver o reino dele aqui nessa terra enquanto ele não volta. E ser pais e mães que representam o reino de Deus na terra é a nossa missão. Como pai, como mãe, como educadores, como pessoas que entraram em contato com essa verdade e podem, através da internet, através do seu convívio, transformar pessoas. É tudo sobre ele, é tudo para ele, a história é dele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Toda inteligência, todo domínio, toda sabedoria é dele, é para ele. Então, não vamos desanimar, mesmo que tudo pareça estar desmoronando. A palavra de Deus diz: oi, tia, tudo bem? A palavra de Deus diz que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e que ele é escudo. O escudo é proteção. Então, ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, não tem mais jeito, não tem mais solução, é muita coisa errada, é muita corrupção nesse país. Sim, mas e eu e você? O que nós estamos fazendo em relação a isso? O que nós vamos fazer com os nossos filhos? Nós não vamos ensinar a eles a verdade? Essa é a verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, mais do que ensinar português, matemática, história, geografia, física, química, educação física, informática, mais do que isso, nós precisamos nos comprometer em ensinar a viver, a fazer as escolhas certas nas horas certas. Não roubar, não mentir, não desejar o mal ao próximo, não cobiçar a mulher do próximo. Tudo isso a gente pode ensinar aos nossos filhos desde pequenininhos. E aí sim, a gente vai ter uma geração transformada. Existe uma mulher que era mãe que foi a mãe de John Wesley. Ela teve 17 filhos, Susana Wesley. Ela não foi doutora em nada. Ela simplesmente cuidava de 17 filhos dentro de casa. Alfabetizou 10 deles. Mas ela orava, ela buscava, ela orava por cada filho separadamente. Ela era incrível, mas ela era incrível, ela era de Deus, só isso. Ela descobriu que aqui, nessa palavra aqui, é que ela tinha a base de tudo para criar seus 17 filhos. Então, assim, gente, é hora da gente voltar. É hora da gente voltar para a fonte. A fonte é Deus, a palavra de Deus. Porque o Senhor da sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus, não sei como fazer, não sei o que fazer, não sei por onde começar. Ele é a sabedoria. Dele vem o entendimento, dele vem a inteligência. É no trabalho, é em casa, é na rua, é na escola, para os alunos, para os filhos, para os sobrinhos, para as crianças à nossa volta. É só a verdade
que vai nos tornar verdadeiramente livres. Nós estamos presos a algumas coisas muito pesadas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Mas o verdadeiro conhecimento é que faz a gente ser livre. Então seja livre, seja livre, seja livre de tudo e de todos, para que só Deus governe a sua vida. Só Deus tenha esse poder de que Deus seja o único a nos manipular. Ele pode, porque nós somos criados por Ele. Que toda manipulação externa saia da nossa vida, através do conhecimento da palavra de Deus. Só para terminar, eu vou falar um versículo que não sai da minha cabeça, na verdade são esses dois. O meu povo sofre porque falta o conhecimento. E o outro é, se conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, quando a gente conhecer essa verdade e buscar ela todos os dias, o sofrimento não vai mais existir. A gente está vendo nossas crianças sendo destruídas, o que a gente está fazendo? Vendo televisão, no WhatsApp, no Facebook. Não que nada disso seja errado, tá, gente? Tudo isso faz parte da nossa vida. O que a gente não pode fazer é ser extremamente inerte, tá? Parado. As coisas estão acontecendo e a gente está deixando acontecer. E aí, quando chega um tempo que não tem mais como a gente intervir, já era. Tá? Já era, não tem mais jeito. Então, assim, para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que estavam aqui desde o início. E eu vou colocar essa conversa que a gente teve aqui no meu canal, no YouTube. E vou tentar vir fazer outras conversas dessas, outros dias aqui também, porque Deus tem incomodado muito meu coração sobre isso, já tem algum tempo. Muito obrigada a todos vocês, né? É um público pequeno, mas eu tenho certeza que qualquer semente que é lançada em terra fértil vai germinar e vai dar grandes frutos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E quem puder esteja orando por mim, porque algumas coisas Deus tem tocado no meu coração para eu fazer. Eu sei que eu preciso muito da sabedoria e da inteligência dele, que ele não deixa de dar nunca. Não é verdade? A gente que às vezes acha que não está tendo, mas ele dá. Tá bom? E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá bom? Grande beijo. Fiquem na paz. Tenham um dia lindo.